Quero convidar você para lermos novamente o texto que nós já lemos na liturgia, mas que servirá de base para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Mateus 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como o Senhor lhe ordenara o anjo, do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Quero destacar o versículo de número 21. Versículo 21, que diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por que Natal é uma data tão importante no cristianismo? Por que Natal é uma data importante? Talvez se você for dono de um comércio, você vai falar assim: pastor, porque é a data que a gente mais vende, né? É a data que a gente lucra mais, é o comércio, tem que girar, tem que pagar 13º, tem que pagar férias para funcionário, vai vir janeiro é um mês fraco, então a gente tem que vender bastante no Natal. Em dezembro, porque o começo do ano é muito incerto e mais incerto ainda que nós estamos vivendo nessa fase agora. Mais incerto ainda na economia, o que está no porvir, se vai bem, se vai mal, a gente não sabe, tudo depende. Mas o que tem dessa data importante, além das vendas, do 13º, do começo, de um novo recomeço, logo à frente, é que Jesus nasceu. É uma data que nós comemoramos o nascimento de Jesus. E eu tenho certeza que você já sabe, mas vou falar novamente, que bem provável não foi em dezembro, tá bom? Não foi em dezembro, bem provável não foi em dezembro o nascimento de Jesus. Ali para abril, maio, mais ou menos esse período ali, tá? Então não foi em dezembro o nascimento de Jesus. Mas por que nós comemoramos em dezembro? Porque foi uma data que foi colocada no calendário e tudo bem por isso. Nós estamos comemorando um dia do nascimento do nosso Salvador. Esse é o mais importante. A data, a comemoração e celebrarmos o nome do Senhor Jesus Cristo que nasceu e que vive e reina. Por que não foi provável essa data? Porque fala que os pastores estavam no campo. Essa data é data muito fria, os pastores não ficam no campo à noite. Mas ali no 3º, 4º mês do ano, isso é possível, 5º mês do ano, isso é possível, antes não. Ou depois também não, eles não ficavam no campo à noite fria, ali gelada, eles não ficavam no campo. Meus queridos,
Mas Jesus nasceu, e Ele é o nosso Salvador, e o versículo 21 fala justamente isso, que Jesus nasceu, esse menino nasceu, e que o nome dele será Jesus, porque Jesus salvará o seu povo dos pecados do povo, dos nossos pecados. O nascimento de Jesus não é apenas uma data onde nós celebramos, cantamos músicas bonitas, ouvimos músicas bonitas como ouvimos hoje do nosso coral feminino. Mas ele é a celebração da vida, é a celebração da vitória, é a celebração daquele que mudou a minha condição, mudou a minha forma de pensar, a minha forma de agir, e que transformou aquilo que estava pesado em meu coração, estava entristecido no meu coração, perdoando o meu pecado, perdoando os nossos pecados e nos transformando para a glória de Jesus. Jesus não é apenas uma criança que nasceu. E quando nasce uma criança em um lar, é uma data festiva, é uma data comemorativa, né? Quando nasce uma criança, todos se alegram, festejam. E criança na casa não é só sinônimo de noites não dormidas, né? Ou de fraldas sujas, mas é sinônimo de alegria. É de alegria. Uma casa que tem criança é uma casa viva, é uma casa onde não para nada no lugar, é verdade, não para, e tudo se movimenta. É uma casa que tem pernas e braços e anda e se movimenta. Mas é uma casa que tem viva a esperança, porque a vida não vai acabar ali, a vida vai continuar. Mas o nascimento de Jesus foi muito mais do que uma criança que nasceu numa família. Ela foi concebida pela obra do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, nós observarmos que não foi algo humano que aconteceu no seu nascimento, mas foi algo divino, por obra do Espírito Santo, obra de Deus, obra de Deus. E gozado, o texto nos mostra, né, que José estava sentindo ali meio que aconteceu alguma coisa que não estava previsto no meio desse caminho, e eu tenho que deixar Maria secretamente para ela não cair na difamação das pessoas, não difamá-la. Quando eu deixo secretamente, ele estava assumindo a culpa da gravidez de Maria. Mas o texto fala de forma muito clara que agora veio o anjo do Senhor e falou: José, olha, você não foi traído por Maria, você não é, corno. É isso mesmo que ele fala para ele. Você não é corno, não aconteceu nada de errado com ela. Pelo contrário, vai, casa com ela, porque o que está lá foi obra do Espírito Santo. Se acalme, José. Se acalme, José. É obra do Espírito Santo. E agora, José assume essa posição de casar com Maria e de cuidar de Jesus. Mas muito mais do que essa obra, essa dádiva naquele lar, naquela casa, é saber que Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Jesus nasceu para perdoar os nossos pecados. E o versículo 21 fala justamente isso. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós somos pecadores, meus amados. Eu sou pecador, você é pecador. Não sei o relacionamento que você tem com Deus, mas você não deixa de ser pecador, independente do relacionamento com o Senhor, independente do tipo de relacionamento que você tem com Deus. Talvez você possa ter um relacionamento de amizade com Deus, de ouvir falar de Deus, de ter Deus na sua vida como o Senhor na sua vida, mas mesmo assim você não deixará de ser pecador. Nós somos pecadores, sim. Mesmo aqueles que têm Jesus Cristo no seu coração, na sua vida, é um pecador arrependido, um pecador convertido, mas não deixa de ser pecador. Mas tem uma dádiva, é um pecador que recebeu o perdão, que recebeu o perdão vindo dos céus. Jesus vem do hebraico e significa salvação, salvar. Ele veio para nos salvar. Por isso que Jesus, ele chamará Jesus, porque ele
salvará o povo do seu pecado. Jesus, Salvador, em primeiro lugar, Jesus nos salva da culpa. Muitas pessoas andam com culpa no seu coração, na sua vida, andam com culpa, caminhando com o peso da culpa, da transgressão, do mal que realizou ou do mal que surgiu na sua vida. A culpa vem por causa da lei, e a lei de Deus mostra-nos o quanto nós erramos e no que nós erramos. Nós erramos e vamos errar constantemente. E não adianta tirar a lei, ou querer apagar a lei, ou querer mudar a lei, porque a lei é a lei divina, é aquilo que não passa, que não acaba e que não muda, independente se você aceitar ou se você não aceitar. Eu vou simplificar de uma seguinte forma: você está com o teu carro licenciado, pagado o IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, tudo certinho. E aí você está dirigindo com o teu veículo, de repente você encontra um semáforo que tem o radar, pardalzinho lá, né? Também para ver quem passa em alta velocidade ou quem cruza no quê? No sinal vermelho. E você passa, estava meio que amarelo, já estava no amarelo, mas você entra no amarelo, mas quando você passa lá, ele virou o quê? Vermelho. E o que acontece? Daqui a pouco, uns 20 dias, chega um presente na tua casa, certo? Um presente daquilo que a gente não quer e não gosta. E você fala assim: nossa, mas quando eu entrei ali, estava amarelo, não estava vermelho. Mas no processo ele ficou vermelho. E eu transgredi uma lei. Você fala assim: mas eu não aceito essa multa. Eu não aceito essa multa, eu não quero essa multa. Essa multa não aconteceu, eu não aceito ela. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar alguma coisa. Você vai ser cobrado a multa, o ponto vai cair na tua carteira e você vai ter que pagar de qualquer jeito. Melhor aceitar, pagar antes do vencimento para pegar desconto, alguma coisa assim dessa forma. E assim proceder. Meus amados, não adianta você falar assim: não, mas eu não aceito a lei de Deus. Sim, você pode aceitar ou não aceitar, mas a lei de Deus está sobre você. A lei de Deus exerce o poder sobre o universo. Você pode aceitar a lei da gravidade ou não aceitar, mas ela vai existir. E ela vai estar sobre você e sobre sua vida, independente se você aceitar ou não aceitar. Meus amados irmãos, nós devemos olhar que a lei nos mostra aonde nós erramos e como nós erramos e o que nós estamos fazendo de errado. Mas Jesus veio para não revogar a lei, mas Ele veio para cumprir a lei. E Ele veio para manifestar agora a salvação que a lei não nos dá. E a culpa de transgredirmos a lei é colocada diante do Senhor, para vivermos a graça, o amor e o perdão de Deus. Quando fazemos o que Deus nos ordenou, ou quando nós não fazemos também o que Deus mandou nós não fazermos, quando nós não fazemos o que Ele mandou fazer, ou quando fazemos o que Ele proibiu fazermos, isso é pecado. O pecado por fazer coisas que Ele proibiu, e de não fazer aquilo que Ele ordenou fazermos. Isso é pecado. Mas tem um pecado que é também do não fazer ou de fazer, mas é o pecado de intenção. Eu não xinguei ele. Eu não bati nele. Mas o meu coração estava como? No meu coração estava: se eu pego esse cara, se eu pego esse guarda que me multou, se eu vejo, se eu penso, e o meu coração está pesado por causa da intenção que está no coração. E o Evangelho da Graça no Novo Testamento, Jesus traz justamente essa questão. Se você olhar com os olhos impuros para uma mulher, você já adulterou com ela. Se você pegar e ao
relacionamento com o irmão, você matar ele dentro do teu coração, você já assassinou ele. E ele vai mostrar as questões dos nossos sentimentos sendo colocados diante do Senhor. E o Senhor é o Deus que julga pensamentos e intenções, não apenas atos. Mas eu não quis falar, mas não falei, engoli. Beleza, então tá. Então pecou diante de Deus. E aí você pode estar pensando, mas pastor, então quem pode se salvar? Ninguém pode. Ninguém pode se salvar, porque a nossa dependência é completamente e unicamente no Senhor Jesus Cristo. Esse menino que nasceu naquela estrebaria, esse menino que nasceu de um filho de um carpinteiro, esse menino que nasceu num lugar onde era o último local onde a pessoa gostaria de colocar a sua família para passar a noite, e era o local que qualquer marido não iria desejar e não iria planejar que o seu filho nascesse naquele lugar. Pelo contrário, era um lugar excluso, distante, longe, mas para mostrar que a simplicidade vem do Senhor Jesus Cristo, e Ele é o nosso Salvador. Ele muda o nosso coração, a nossa vida. Em segundo lugar, Ele muda a condição, Ele nos salva da condição do pecado original. O pecado original. Primeiro, a questão da intenção, do fazer, da intenção do coração, ou do não fazer, da transgressão da lei. Mas tem algo que, se você ainda conseguir cumprir cabalmente, fazer tudo o que Deus ordenou, não fazer tudo o que Deus não ordenou, ou proibiu você fazer, você não trabalhar nada de intenção maldosa no teu coração, você não ficar com raiva de ninguém, ainda assim você não está salvo. Ainda assim você não está salvo, por quê? Porque o pecado não é apenas por causa do que eu faço, do que eu penso, ou do que eu deixei de fazer. Mas o pecado também é por causa daquilo que eu herdo dos meus pais. E eu quero simplificar isso quando nós olhamos uma criança que nasceu, um bebezinho, recém-nascido de poucas horas. Aquela criança até aprendendo a chorar, aprendendo a mamar, a sugar, se descobrindo nesse mundo, né, fora do mundo do ventre da sua mãe, agora está num novo mundo, uma nova forma. Não teve ação, não teve pensamentos, mas mesmo assim, ela é pecadora. Mesmo assim, ela necessita do Senhor Jesus Cristo, porque ela é herdeira do pecado original. Mas eu quero dizer, não é só essa criança que nasceu a qualquer momento, é eu e você. Nós somos herdeiros do pecado original, e Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Mas eu não pequei, e esse pecado original eu não realizei. Mas você é herdeiro dele. Independente. Eu não aceito, tá bom, pode não aceitar, mas você é herdeiro do pecado original. Porque Adão e Eva, quando estavam no jardim do Éden, ele era representante meu e teu. E quando eles pecaram, eles obedeceram à lei de Deus, e nós nos tornamos herdeiros, e toda a humanidade se tornou herdeiro do pecado original. E agora esse pecado original bate à nossa porta, ao nosso coração, e sem Jesus não há salvação e não há perdão de pecados. Jesus Cristo é quem perdoa os pecados. Jesus Cristo é quem nos muda, é quem nos transforma, é quem nos liberta daquilo que nos cativa e nos prende na condição de pecadores condenados para o inferno. Sem Jesus, sem esse menino que nasceu, nós estamos condenados ao inferno. Mas Jesus nos veio dar vida, e vida em abundância. Jesus veio tirar a tristeza e o peso do pecado e transformar em alegria. Jesus é a nossa solução. Jesus é a solução. Jesus é a vida eterna. Jesus é aquele que veio para nos moldar e nos transformar.
nos transformar na condição de moradores do céu. Esse menino que nasceu veio mudar o meu coração e o teu coração. Nós não temos como pagar o preço do erro dos nossos antepassados, do nosso representante lá no Jardim do Éden. Mas Jesus, como um novo Adão, é esse que perdoa os pecados e que fez o sacrifício perfeito. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nos salva e Ele salva o seu povo dos seus pecados. A razão do Natal é tão importante porque a esperança é celebrada, porque a esperança é relembrada, porque a esperança é cantada, porque a esperança é exalada no espírito natalino, no presente, no ambiente, na árvore natalina, nas decorações. O amor é lembrado. O amor, não o amor para com as pessoas, mas o amor de Deus que transcende e que vem até mim e até as pessoas através de atitudes de amor. Porque Deus é amor. Mas a maior razão para celebrarmos o Natal é que Jesus é o nosso Salvador, aquele que nos mudou e nos transformou da condição de pecadores para pecadores arrependidos e transformados pelo poder de Jesus Cristo. Jesus pagou pelos nossos pecados, e quando Ele morre na cruz, Ele fala: tetelestai, está consumado. Jesus é a nossa propiciação, é aquele que pagou pelos nossos pecados. Quem tem Jesus recebe o perdão de Deus da forma maior, perdoando os nossos pecados e nos tirando da condição de pecadores para pecadores arrependidos, não mais condenados ao inferno. Quem tem Jesus não mais irá para o inferno, mas tem a vida eterna. E aí o versículo que o Henrique falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês têm que pegar aula com o Henrique, gente, né? Pegar aula com o Henrique. Porque Deus amou o mundo. O amor de Deus vem até nós, nos transforma, nos renova. E está lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é porque eu pago as minhas contas em dia, porque eu não faço mal para ninguém. A vida eterna não é porque eu não minto, eu não roubo, eu não furto, mas a vida eterna é porque Jesus nasceu e Jesus é o nosso Salvador. Quem confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, quem for tocado por esse doce Santo Espírito, tem a vida eterna. Jesus nos liberta do pecado e esse é o verdadeiro Natal. A esperança, a vida eterna está em Jesus Cristo. Concluindo nossa mensagem dessa noite, Jesus vai salvar o seu povo e não a todos. Jesus veio para salvar o seu povo e não a todos. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Não é todo mundo, não é a todos. Se você está esperando que todo mundo vai ser salvo, talvez você já deve ter ouvido alguém falar assim: mas eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Ah, é? Jesus já nasceu no teu coração, Ele tocou a vida no seu coração, você sentiu a vida e abriu o entendimento da salvação eterna na sua vida. Então sim, você é um nascido, você é um remido pelo sangue do Cordeiro. Sim, você foi transformado por esse Natal que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e agora nasceu na sua vida e no seu coração, e houve uma transformação em você. Mas se isso ainda não aconteceu, você precisa ser povo de Deus para ter essa vida eterna no seu coração, essa esperança que não acaba. Assim como o céu é eterno,
aonde não vai haver choro, tristeza, ranger de dentes, lágrimas. Eu quero dizer também assim, dessa mesma forma, o inferno também é eterno. Aonde vai queimar e não se consumir, aonde a dor vai reinar para todos sempre. Eu quero dizer para você, eu acho que o céu é muito melhor. Eu tenho certeza que o céu é muito melhor. Se você está entendendo essa mensagem de salvação, diga para Ele: Senhor, estou aqui. Eu preciso do Senhor. Eu quero esse Jesus na minha vida, no meu coração. Eu quero ter essa certeza da salvação eternal. E não apenas ser amigo de Jesus, amigo do Evangelho, amigo da igreja, amigo do pastor, amigo do presbítero, amigo do pai, da mãe, que hoje vem à igreja há tantos anos. Mas eu quero ter essa salvação na minha vida, no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Convido você a baixar sua cabeça mais uma vez nessa noite. Você que tem colocado, vivido o peso do pecado na sua vida. Quero que você converse com o Senhor e peça perdão para Ele. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso desse perdão na minha vida. Mas você que ainda não tem a certeza da sua salvação, você que não teve esse encontro com Ele, fala: Senhor, eu peço, lava-me, reconheço como pecador, reconheço como falho, reconheço como esse miserável que está clamando por salvação, por transformação. Peça a Ele, entra no meu coração, entra na minha vida, tira a tristeza do pecado do meu coração e transforma a minha vida, transforma as minhas atitudes, para que tenha atitudes de vida e de vida eterna. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder em serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que essa seja a noite da tua salvação em nome de Jesus. Que essa seja a noite da tua reconciliação em nome do Senhor Jesus. Que essa seja a noite de você voltar para Deus e para o seu amor e para a sua graça em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, precisamos encarecidamente do Senhor. Sem o Senhor, ó Pai, nada tem objetivo, tudo está perdido, tudo está longe. Sem o Senhor Jesus, o sol não raia, a escuridão permanece, a fome, a sede. Sem Jesus estamos secos, numa terra árida. Ó Pai eterno, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, ó Pai, quebra as cadeias, quebra as correntes, liberta-nos, ó Deus. Pai querido, se tem alguém ainda aqui que não tem certeza da salvação, que o Senhor venha convencer, Pai. Que o Senhor venha transformar, que a salvação venha do alto até cada um. Em nome do Senhor Jesus. Assim como o véu se rasgou na morte do nosso Salvador, nos dando acesso ao Santo dos Santos, que esse possa ver e entender que pode chegar até o Senhor Jesus, até Deus através do Senhor Jesus. Ó Pai querido, cuida de nós, aqueça, ó Pai, nosso coração, que esse Natal seja a celebração da vida eterna, que só Jesus dá, e que transforma os nossos corações, tira a tristeza, tira a dor, a amargura, e enche, ó Pai, com a tua vida, a vida eternal. Essa, ó Pai, é a nossa oração, a nossa petição, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Amém.